Friday Talks Podcast, Harvard Law School Association do Brasil. Está chegando, estará conosco em breve. Vamos começar ouvindo primeiro a Lilian e depois o Bruno. E aí eu tinha um trabalho difícil aqui de pensar a apresentação, né, o que escolher de trajetórias tão longas, ricas, diversas, brilhantes. Eu tinha um trabalho difícil de, olhando lá os sites, LinkedIn, etc., e até o que eu já conhecia da trajetória de cada um, escolher o que mencionar, o que não mencionar, que a apresentação não pode levar 15 minutos. Então, a Lilian, que hoje tem um papel importantíssimo na área de políticas digitais, é doutora, bacharel pela USP. Ela foi pesquisadora em Harvard no IGLP, fez intercâmbio também na SciencePo, e já atuou como assessora do ministro Ricardo Lewandowski, quando era, na época, ministro do STF, e no Ministério, no MJSP. Então, hoje, a Lilian é secretária de Direitos Digitais no Ministério da Justiça e Segurança Pública e é presidente do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, vejam que na área de proteção de dados teria, talvez, 2, 3 pessoas no país com atuação mais relevante hoje para a gente ouvir aqui no nosso evento. Então, estamos muito felizes de ouvir a Lilian. Seja muito bem-vinda ao INSPER e obrigado. Boa noite. Primeiro, eu quero muito agradecer o convite para estar aqui. Como o professor Ivar comentou, né, às vezes nessas coisas de currículo a gente escolhe algumas, mas vou tomar a liberdade nesse grupo pequeno de trazer outras partes da minha história profissional. Acho que uma delas tem muito a ver com a Ana. Eu tenho uma grande amiga, Raquel Pimenta, que trabalhou com ela, e desde o início da minha graduação, a Ana era um exemplo, assim, era uma pessoa que advoga no antitruste, tinha uma atuação no setor público super comentada, assim, uma estrela. Quando passou pelo Ministério da Justiça, deixou uma marca no CAD, e lembro muito das minhas conversas com a Raquel, conversando, nossa, a Ana é incrível, olha só a trajetória dela, que legal. E acho que a gente, quando é jovem e está na faculdade, precisa muito desses nortes, senão a gente não sabe exatamente qual é o limite, onde a gente pode ir. A gente começa a pensar pequeno, porque em muitos lugares a gente vai ter mais uma liderança masculina. Então, Ana, eu faço esse agradecimento público. Obrigada. Porque você abriu muitas portas. Obrigada. E acho que um outro comentário também muito breve é que, à mesma época que eu estava tendo essas conversas, eu tive o privilégio de ter outra chefe brilhante, que foi a Bárbara Rosenberg, no BMA, que é o escritório do Chico, e que foi um lugar incrível, assim, e que também me abriu muitas portas. Tenho muita saudade. Foi uma época... Não, deixa ela fazendo boas políticas públicas, por favor. Então, eu, enfim, agradeço também, Chico, e em seu nome agradeço a Bárbara. E aí, eu acho que, enfim, agradeço também a associação que tem feito esse trabalho tão importante e traz esse diálogo hoje aqui. E cumprimento meus colegas aqui de painel, vou chamar assim, de mesa de conversa, porque acho que eu estou aqui ao lado de grandes vozes, assim, o Ronaldo, o Bruno, o Ivar, têm debatido e moldado o digital no Brasil por muito tempo. Então, é um privilégio poder ter esse espaço de conversa, e que não vem de hoje, acho que já vem de muito tempo, e a gente já teve a oportunidade de ter essas trocas e tem sido sempre muito profícuo. Então, também deixo esse rápido agradecimento. E eu fiz uma fala muito breve de um tema que tem sido prioritário para a Secretaria de Direitos Digitais hoje, que é a proteção de criança e adolescente no ambiente digital. Por que a gente colocou esse tema, né, como prioritário? Acho que, primeiro de tudo, prioridade absoluta é o que a Constituição diz para criança e adolescente. E em nossas conversas com as pessoas, tentando chegar num diagnóstico com evidências de onde estava o principal problema, onde que as pessoas estavam aflitas e precisavam de uma solução imediata, começamos a ver que a proteção de criança e adolescente aparecia em todos os lugares.
as famílias preocupadas. Eu posso deixar meu filho, meu neto, meu sobrinho com um telefone na mão? É melhor telefone, tablet, computador? Não pode tela de jeito nenhum. A gente começou a ver uma dificuldade de encontrar consenso científico também, de qual é a idade para isso. Então, qual é a idade para ter uma tela? Qual é a idade para a criança poder conversar com estranhos na internet? E também uma ansiedade muito grande dos adolescentes. Eu participei de algumas conversas no Conanda, tem uma frente só de adolescente que participa da formulação de políticas públicas. Eles têm muita opinião e não gostam de ser tratados como criancinhas. Então, o que eu achei muito interessante é que, além deles reconhecerem o risco, então uma pergunta que eu fiz em uma dessas reuniões foi assim: tá bom, vocês querem ter acesso à internet livre, com tudo, sem limite de tela. Vocês dariam esse mesmo celular para o irmão mais novo de vocês? E a resposta foi um uníssono não. Então, assim, eles reconhecem que tem risco lá e eles sabem da importância da gente olhar, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, para uma autonomia progressiva, né? Então, criança tem uma autonomia diferente de adolescente, a gente precisa trazer isso. E a nossa legislação da década de 90 já foi muito pioneira em reconhecer essa diferenciação, e algo que, por exemplo, a lei americana não tem, e que normalmente nesses termos de serviços das empresas, que são transnacionais, quase todas baseadas nos Estados Unidos, a gente vê uma adoção da lei norte-americana que é pior que a nossa. Então, eu comecei a fazer várias reuniões perguntando por que o corte é 13 anos? E a resposta era sempre: estamos olhando para a lei norte-americana. E aí, uma das perguntas que eu também sempre fiz para as empresas foi: não é um descumprimento da lei brasileira? Porque a nossa lei fala em faixa etária. A gente reconhece essa autonomia progressiva. Por que isso está sendo desconsiderado no digital? Eu estou trazendo um exemplo. Eu acho que um outro exemplo importante desse diálogo foi com as próprias autoridades. A Polícia Federal foi muito importante para a gente fechar esse diagnóstico. E tem 2 dados que, na minha opinião, são muito chocantes. Um é com relação ao número de denúncias diárias de abuso e exploração sexual infantil no digital. Eu sempre trago esse dado porque eu acho que ele ilustra o que a gente enxerga do digital hoje, que, na minha opinião, ainda é a pontinha do iceberg. O dado oficial é 1.500 denúncias diárias no Brasil, mas a Polícia Federal fala que em 2025 nós vamos para pelo menos 2.500 denúncias diárias de abuso e exploração sexual, que significa o quê? Estupro virtual, extorsão, automutilação, incentivo ao suicídio. Então, assim, esse é o tipo de problema que a gente está vendo, e não está na Deep Web, e não está não documentado. Isso é documentado, e a Polícia Federal tem investigado e tem feito operações recorrentes junto às forças estaduais, e a gente tem visto cada vez mais um outro fenômeno que é preocupante, que é a queda na idade dos perpetradores desses crimes. Então, a gente tem criança e adolescente como vítima, e a gente também tem esse mesmo grupo como os abusadores, como os criminosos, e que não dá para a gente tratar da mesma forma que a gente trata adultos, porque eles também são vítimas. Inclusive, esses que estão ali em grupos, incentivando esse tipo de comportamento, quando vamos olhar qual é o histórico, né, como que esse adolescente chegou nessa situação, a gente vê que no fundo, ele também sofreu bullying, ele também foi exposto a algum tipo de violência. Então não dá para a gente tratar da mesma forma. Com esses dados, né, uma das coisas que a gente fez então na Secretaria de Direitos Digitais foi priorizar o tema. A gente lançou no início do ano, junto com o ministro Lewandowski, a estratégia Crescer em Paz, que tem 45 ações no Ministério da Justiça e um eixo específico só para o digital. Em diálogo com o Congresso Nacional, começamos a antecipar alguns debates, principalmente debates que depois entraram na nossa lei, que eu tenho chamado de ECA Digital. Por que ECA Digital? Teve gente que batizou a lei como Lei Felca. Talvez vocês se lembrem, né, desse vídeo que viralizou, mostrando exatamente o que esses dados que eu trago aqui, nos coloca aí nesse espaço digital, né? E por que eu tenho chamado muito de ECA Digital? Primeiro porque eu acho que a gente também viveu um fenômeno no digital
que é quase que assim, um excepcionalismo de tudo que acontece na internet, a gente não ter lei, ou a gente, enfim, precisar de uma lei nova para tratar do digital, e que, na minha opinião, isso beneficia, na verdade, grandes conglomerados, e a gente começa a ter um espaço não regulado que não faz muito sentido, porque tudo isso é serviço digital. E serviço no Brasil já tem lei. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos serviços. Então, por que a gente não começa por aí? E aí sempre existe uma tendência de ir pelos espaços principiológicos, com o argumento de que regulação mata a inovação. E aí também eu tenho sempre feito essa fala, um pouco num tom de brincadeira, assim. No Brasil, acho que tem duas áreas que são bastante inovadoras e têm nos colocado sempre na fronteira, que é a questão da indústria da agricultura e da indústria da aviação. Acho que aqui ninguém entraria num avião se não tivesse padrão mínimo de segurança. E padrão mínimo de segurança é regulação. Então, assim, o que a gente tem pedido para a proteção de criança e adolescente no ambiente digital é que a gente não as coloque num carro sem cinto de segurança. Eu preciso do cinto de segurança. Eu preciso, para entrar no avião, ter certeza que aquilo não vai me causar um dano. E hoje, a internet, que foi criada por adultos para adultos, causa muito dano para criança e adolescente, e nós conseguimos essa grande conquista, que foi a aprovação da lei, que em março do ano que vem entra em vigor, e que tem nos demandado assim, bastante trabalho de regulamentação, e na minha visão tem sido também um grande exemplo para a gente mostrar que é possível construir consenso, que a gente não precisa ficar nesse espaço de excepcionalismo do digital, em que todo mundo foge com medo achando que vai vir uma lei que acaba com todo o negócio. Um dos assuntos que a gente mais falou na época do Congresso, até um rápido comentário, assim, quando eu estava discutindo na Câmara o ECA digital, eu fiquei até sem voz, assim, eu quase, assim, tudo que tinha de força, de argumento para colocar na mesa, a gente foi lá e colocou, eu acabei ficando um pouco sem voz, e uma das coisas que a gente viu muito no debate era assim, mas isso vai levar a um cerceamento de liberdade de expressão. E no fundo, eu acho que a gente precisa fugir um pouco desse espaço, porque que liberdade de expressão é essa que abusa das nossas crianças? Isso não é liberdade de expressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente já traz essa visão, isso é crime. Então, assim, a gente precisa tratar crime como crime. E a gente precisa olhar, por exemplo, para o Código de Defesa do Consumidor, que já traz um dever de prevenção, que eu tenho sido até um pouco crítica a usar dever de cuidado como uma base, porque o Brasil e o arcabouço jurídico brasileiro já fala de dever de prevenção há muito tempo, de prevenção e de precaução no ambiente, na proteção do meio ambiente. Isso quer dizer um pouco a mesma coisa, mas às vezes quando a gente quer dizer a mesma coisa com outro nome, dá trabalho explicar. Então, por que ter trabalho de explicar se já está claro no Código de Defesa do Consumidor o que é essa prevenção, esse dever de que, assim, se existe um serviço que coloca risco a crianças e adolescentes, cabe a quem prover esse serviço mitigar os riscos e os danos. Então, não é uma coisa do tipo, nós queremos dizer como é a internet e desenhar cada detalhe do que vai estar na internet. A gente quer esse espaço de colaboração para uma construção conjunta. E aí eu encerro minha fala dizendo que tudo isso foi balizado e pensado à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que fala da proteção de criança e adolescente. E lá está descrito que é papel do Estado, das famílias e da sociedade a proteção de criança e adolescente. E quando a gente fala da sociedade, não é somente nós, pessoas, ou sociedade civil. As empresas também têm sua função social e participam dessa equação importante. E aí, acho que a minha experiência na Secretaria de Direitos Digitais e também no CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, tem me mostrado, eu estou muito convicta de que as empresas também concordam e que para elas também é importante mostrar, dar essa sinalização para a sociedade de uma preocupação com o bem-estar de crianças e adolescentes. Eu acredito muito na formulação de políticas públicas que sejam incrementais, né, e que se volte para um espaço de retroalimentação.
Então, quem sabe, daqui a alguns anos, a gente vai falar, tá vendo? Tá todo mundo preocupado com o ECA digital e deu certo. A gente pode avançar, a gente pode levar para a proteção dos idosos, a gente pode levar para golpes e fraudes, a gente sabe, tem um aprendizado para que a internet seja cada vez mais segura. No dia da sanção do ECA digital com o presidente Lula, eu fiz essa fala, eu estava bastante emocionada e eu falei, existe um comprometimento do governo e eu tenho uma certeza de que a partir de março do ano que vem, a internet no Brasil não vai ser só mais segura para criança e adolescente, ela vai ser mais segura para todo mundo, porque quando a gente protege esses menores, a gente consegue proteger e levar padrões de proteção para todo mundo. Obrigada, gente. Bom, na continuidade, e aí, então, seguindo a ordem que tinha sido divulgada, vamos ouvir o Ronaldo. O Ronaldo, como todos aqui sabem, tem uma atuação amplamente diversificada, eu diria até holística. Então, como advogado, professor, pesquisador, referência na área de direito e tecnologia há talvez 20 anos, só 20 anos, talvez 25, dependendo de como contar, né? 25, então vamos falar 25. A gente fica numa situação difícil, porque às vezes fala, nossa, a pessoa atua no mercado há 30 anos, aí a pessoa fala, agora revelou minha idade e tal. Então tá bom, eu tava no 20 para tentar ser gentil. Doutor em Direito pela USP, um dos idealizadores responsáveis, eu acho que é mais do que ser idealizador, responsáveis pelo processo de elaboração e consulta pública que levou ao Marco Civil da Internet no Brasil, quer dizer, não é só ter a ideia. Então, exatamente, temos um dos outros idealizadores e executores do processo de elaboração e debate aqui junto no nosso painel, para a nossa felicidade. Lidera há mais de uma década o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS Rio. Lida, então, com uma série de temas na área de direito e tecnologia, para ficar com apenas 2 exemplos, proteção de dados e inteligência artificial. O Ronaldo foi professor da Universidade de Colômbia durante muitos anos, é atualmente professor da UERJ, e dentre um número grande de participação em boards diferentes, eu destacaria aqui apenas o seu papel no Comitê de Supervisão da Meta e no Conselho de Segurança do Spotify. O Ronaldo vai falar conosco sobre inteligência artificial e o futuro das liberdades digitais. Ronaldo, seja muito bem-vindo pela associação, ao INSPER, e muito obrigado por compartilhar esse momento conosco. Obrigado. Bom, primeiramente, queria agradecer a Ana Paula pelo gentil convite. Chico está aqui também, muito obrigado. Pessoal, desculpas, eu atrasei um pouquinho. Esses dias eu vi que tem um termo para as pessoas que são otimistas com relação ao tempo. Você viu isso? Você me lembra qual é o termo? Acho que eu me incluo nessa categoria. Então, peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Lilian e Vai, prazer estar aqui também com o Magrani. Dentre outras coisas, parceiro não só do Marco Civil, mas de tênis, né, Magrani? Então, muito importante. E, pessoal, eu vou falar um pouquinho de IA e falar um pouquinho do desafio, talvez até da regulação, né, Lilian? Que eu acho que o Brasil está olhando para isso agora. Eu fiquei muito feliz de ouvir a trajetória toda sobre regulação de crianças e adolescentes. Esse assunto ele é chave, né? Eu acho que o Brasil tem avançado fortemente na mudança regulatória. Teve o banimento também dos celulares nas escolas, que eu acho que é excelente, extremamente importante. Eu faço banimento na minha sala. Tem que fazer, Chico, tem que fazer. Não, senão acabou. Você fica fingindo que está dando aula e os alunos fingindo que estão prestando atenção, mas estão com a cabeça em outro lugar, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é fundamental e estou ansioso pela entrada em vigor do ECA Digital, até para ver como é que o Brasil vai resolver o problema da prova da idade, né? Porque se você prova a idade online, você pode provar também identidade, porque essa é uma lacuna que eu acho que o Brasil ainda está devendo para todos os brasileiros, que é uma identidade digital robusta, eficaz, seja no mundo offline, tanto no mundo online. Então, eu acho que até o ECA Digital pode ajudar o Brasil a impulsionar a prova, não só da idade online, mas até de quem você é, né? Porque para provar quantos anos você tem que provar que você é você. E eu acho que esse desafio é muito importante para a gente conseguir lidar com ele, até para diminuir
o Brasil como paraíso dos golpes do WhatsApp, né, e a quantidade de fraudes que a gente vê hoje e que muitas delas são relacionadas a esse fato de que as identidades e a prova de identidade no Brasil é algo muito vulnerável. Hoje você compra dados sobre qualquer pessoa no Telegram, baratíssimo, e os dados de todos os brasileiros e brasileiras estão vazados online, né? Não importa se é do presidente da República ou qualquer outra pessoa, e isso acaba fazendo uma usina de golpes. Então, eu acho que isso é um ponto para a gente pensar como é que a gente organiza daqui para frente. Mas, falando especificamente sobre IA, o que eu acho que é importante, né? A gente fala muito do risco da inteligência artificial. Esse risco, ele existe. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela tem algo diferente nela. Primeiro, pela quantidade de investimentos que a gente está assistindo. Só para ter uma ideia, até julho de 2025, o tamanho de investimento em IA já chegava a $1 trilhão, tá? Isso é maior do que a soma do desenvolvimento da bomba atômica, de levar o homem para a Lua e do desenvolvimento da internet. Se você somar esses três com valores atualizados, dá algo como $700 bilhões. E a gente já investiu $1 tri. Então, é o maior projeto da história da humanidade. A gente vê isso na infraestrutura que está sendo construída nos Estados Unidos. Até hoje, notícia aqui do Brasil, né, o TikTok vai fazer está fazendo um data center no Ceará, inclusive falando em investimentos de $40 bilhões, que é um volume significativo aqui para o Brasil. Então, é muito impressionante quanto dinheiro está indo para esse lugar. E nesse sentido, também é impressionante o impacto econômico da IA, né? A economia dos Estados Unidos está indo muito bem por causa da IA. Tem até gente que fala que se não fosse a IA, os Estados Unidos estariam em recessão. Mas por causa desses investimentos em IA, isso está impulsionando a economia dos Estados Unidos e levando a fenômenos que são curiosos. Então, por exemplo, uma empresa como a NVIDIA hoje valendo $5 trilhões. É o tamanho do PIB da Alemanha e da metade do PIB da França somado. Isso é uma anomalia, algo novo, né? A gente não conhecia nada parecido com isso. E 10 empresas de tecnologia representando basicamente 40% do mercado financeiro global. Se você pega um índice como o Standard & Poor's, S&P, essas 10 empresas representam 60% do índice hoje, né? E quando a gente olha para isso, né, a quantidade de dinheiro indo para esse lugar, é algo que mobiliza, é algo que mostra que a gente está falando de algo que é grande, que a disputa entre tudo isso ela é consequente, né? Ela vai ter consequências para os países, vai ter consequências geopolíticas, e obviamente a gente tem que perguntar também do risco do estouro da bolha, né? Então talvez ano que vem, em algum momento, esse dinheiro todo que foi para a IA pode tentar sair e ir para outros lugares. O rio corre para um lugar, depois corre para outro também. E se isso acontecer, qual o impacto, né? Eu acho que o impacto econômico e financeiro é grande, pode ter algum grau de contaminação na economia real, mas o ponto-chave é que não terá marcha a ré na inteligência artificial em si, porque o que vai acontecer nesse caso é que os modelos open source vão prosperar ainda mais. O modelo chinês, né, que são as empresas chinesas de código aberto aí, que elas vão nadar livremente, né, sem ter o modelo fechado, né, corporativo, que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. E talvez isso até, por incrível que pareça, acelere a adoção da inteligência artificial, como aconteceu no estouro da bolha, que levou depois ao surgimento da Wikipedia, do YouTube, plataformas abertas como, na época, o Facebook, Orkut, o saudoso Orkut, e depois isso levou também a um rápido movimento de concentração, né, que levou ao surgimento de empresas depois muito grandes na segunda rodada. Mas, dito isso, só para fazer a dimensão da questão geopolítica, tá? E a outra dimensão da IA, que eu acho que a gente precisa levar muito a sério, é a dimensão do desenvolvimento.
E isso aí me preocupa de forma dramática, porque eu tenho uma agonia muito grande de ver o Brasil ficar para trás, né? Dentre as minhas atividades holísticas, para usar a linguagem do Ivar aqui, até adorei, vou começar a falar desse jeito. Eu faço a série Expresso Futuro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, ela passa no canal Futuro, de vez em quando passa no Fantástico também, e eu já fiz 2 temporadas nos Estados Unidos, uma na China, uma na África, inclusive vários países, Quênia, Gana, Moçambique, fiz uma em Honduras, acabei de fazer uma na Estônia agora, que é um país que lidera transformação digital, inclusive do ponto de vista da identidade digital, né? Muito impressionante o que a Estônia está fazendo. E nessas andanças, né? A gente marcou o evento no dia exato que você estava em São Paulo, como todos perceberam, né? Pois é, exatamente. Pior que eu viajo amanhã, mas tudo bem. Mas o ponto, assim, é que ao viajar e ver o que está acontecendo, me dá uma agonia muito grande de ver o Brasil ficando para trás. E hoje até saiu o resultado, o Brasil acabou de ser ultrapassado pela Rússia e se tornou agora a 11ª economia do mundo. A gente saiu do top 10 e foi para o 11, né? O Canadá passou o Brasil, a Rússia também. E vai continuar caindo. Vai continuar. É isso, assim, nos BRICS, a gente agora virou lanterninha só acima da África do Sul, que é uma economia bem menor, mas o Brasil já foi 7ª economia, 6ª economia do mundo, então isso me impressiona. Mas esses números, eles não deixam a gente ver no detalhe, né? Eu acho que a preocupação surge quando você olha mais no aspecto comparativo micro. Então, por exemplo, eu estou planejando agora de fazer o próximo Expresso Futuro no Vietnã. Por quê? Vietnã, uma economia bem menor do que a do Brasil, uma economia que passou por guerras atrozes, até muito curioso, porque já teve conflito armado com os Estados Unidos e com a China. E se tem um país que não quer copiar nem os Estados Unidos e a China, é o Vietnã, por razões de segurança nacional. O Vietnã tem uma excelente lei de IA, que é uma lei de política industrial extremamente bem feita, tá? Uma lei que olha para frente, pensa no país como potencial de desenvolvimento tecnológico. E o Vietnã, pessoal, ele vem crescendo 7 a 8% ao ano nos últimos 30 anos, tá? Ano passado cresceu 7% e o Brasil tem lutado para crescer 2, 1, né? E a outra coisa que acho muito impactante, quando a gente olha dentro dos BRICS, se a gente pegar a cesta de exportações do Brasil em 1994, o que o Brasil vendia? Ele vendia minério de ferro, soja, vendia café, ele vendia alguma coisa já na época da Embraer e vendia produtos não processados. Se a gente der o salto desses anos todos até 2025, a nossa cesta de exportações hoje é exatamente a mesma de 1994, tá? E isso significa que a nossa complexidade econômica, ela não avançou. E com a exceção da Embraer, que vende 8 bilhões de dólares por ano, né, em produtos tecnológicos, mas se a gente olha para o Vietnã hoje vende 180 bilhões de dólares em produtos tecnológicos, tá? O Brasil vende 8. Então, uma economia bem menor, que tem uma capacidade de exportação de tecnologia muito maior que a nossa. E o caso da Índia, eu acho que é o mais emblemático. A Índia, em 1994, o principal produto de exportação era óleo de coco. O país vendia óleo de coco. O PIB da Índia, em 94, era 300 dólares. Tá? O PIB do Brasil era 3 mil dólares em 1994. Hoje não, venda per capita. Não, o PIB per capita, desculpa. Exatamente, ainda bem que você me corrigiu, Chico. O PIB per capita era isso. Exato. Agora, veja só, o PIB da Índia hoje é igual ao do Brasil, tá? E a gente está falando de uma população de 1,4 bilhão de pessoas que tem um PIB per capita próximo de 10 mil dólares, ou seja, o PIB deles cresceu 300 vezes, e o PIB brasileiro pulou de 3 mil dólares para 10 mil, cresceu 3. E a cesta de exportações indiana hoje
medicamentos. 30% dos medicamentos nos Estados Unidos são hoje da China, da Índia. Serviços de engenharia, software, tá? A Infosys, uma grande, gigantesca de tecnologia, é indiana. Então, quando a gente olha para isso, a gente nota que algo aconteceu, né? Esses países dos BRICS estão se desenvolvendo e o Brasil está ficando ali no mesmo lugar. E a Rússia ter passado agora, eu acho muito dramático, porque a Rússia é uma economia de guerra. A Rússia está em guerra, tem sanções internacionais, não tem acesso ao mercado financeiro global e a Rússia está crescendo quase 5% ao ano. Então, assim, algo está ocorrendo. E vou dar o último fator e aí depois eu falo por que isso é importante para a IA, tá? E o outro fator fundamental é a educação, né? E aí é o mais doloroso. Porque se você olhar os resultados do exame PISA, que compara os diversos países, os 10% piores alunos do Vietnã correspondem aos 10% melhores alunos do Brasil, incluindo as escolas particulares, tá? O cara que estuda no Colégio Bandeirantes, ele tem o mesmo nível educacional, né, olhando para os grandes números, do que a família mais pobre que vive numa zona rural com insegurança alimentar no Vietnã, tá? Então, quando a gente olha para isso, eu acho que isso traz uma preocupação grande, porque o salto chinês e o salto asiático foi muito dependente da educação, né? Eu visitei famílias quando eu passei mais de um ano na China fazendo Expresso Futuro, depois como professor lá do Schwarzman College em Pequim. E o que acontece? As famílias nos anos 70 passavam fome, tinha 670 milhões de pessoas passando fome na China. Só que com a industrialização do país a partir dos anos 80, essas famílias tiveram segurança alimentar e conseguiram colocar os filhos na escola. Como a educação pública era de altíssima qualidade, essa geração que cresceu já virou programador, cientista de IA, alguma parte mudou para a Austrália, foi virar professor em Nova York, coisa do tipo. Então, pulou da fome para uma economia do conhecimento em uma geração, tá? E esse salto o Brasil não fez. A gente tem no Brasil hoje 95 milhões de pessoas que são beneficiárias de programas sociais. Um dos requisitos é manter os filhos na escola, só que os filhos são mantidos na escola e quando eles saem, eles continuam recebendo o mesmo benefício social. Eles viram reprodução do que os pais foram, né? E isso que na China e na Índia e no Vietnã agora não está mais se perpetuando, tá? E o que isso tem a ver com a regulação de IA? A IA, ela é uma ameaça existencial ao Brasil, tá? Falando assim de forma muito clara, o maior risco que eu vejo com relação à inteligência artificial é o Brasil ficar de fora da possibilidade de desenvolver de alguma maneira essa tecnologia. Se o Brasil não tiver capacidade nenhuma de lidar com IA, isso significa que nós vamos ser consumidores dessa tecnologia para sempre. E considerando que IA é a nova eletricidade, é uma nova infraestrutura onde a vida humana vai se conectar para se desenvolver, para estudar, para escrever, para gerar entretenimento, para gerar consultorias. Os advogados já estão todos se plugando em IA hoje, pequenas e médias empresas. Então, a gente simplesmente não participar deste jogo de forma competitiva, na minha visão, pode ter um efeito parecido com que a lei de reserva de mercado que o Brasil adotou lá de 80 a 90 teve naquela época, que era: não vamos deixar o Brasil importar computadores porque vamos ter uma indústria local, etc. Itautec Cobra, você lembra do Cobra? Exatamente. Eu, como feliz dono de um TK-85, lembro bem da lei de informática e meu sonho era ter um Commodore. Eu não tinha Commodore no Brasil.
quando chegou o MSX foi uma revolução, né? Um computador que era popular 6 anos atrás. Mas o ponto-chave é o seguinte, na regulação de IA, em vez do Brasil ser o Vietnã, que é criar uma lei que olha para as capacidades do país e fala, este é o norte, é aqui que nós queremos chegar, queremos fomentar as capacidades locais e regular o que tem que ser regulado, e jogar na defesa, mas jogar também no ataque. Ter um belíssimo meio de campo, mas ter também um time de atacantes, como o Brasil, aliás, deveria ter sempre, e também nessa parte tem falhado. Mas o ponto-chave, pessoal, é que a lei brasileira, em vez de fazer isso, de olhar para o Brasil, olhou para a Europa. Pegou o EU AI Act e criou um decalque, né? O decalque não tem a mesma resolução da lei original, mas ele decalcou o EU AI Act, levou isso, fez uma tradução, criou os mesmos princípios metodológicos, mandaram isso para o Congresso, o Senado aprovou e agora na Câmara a gente está prestes a aprovar essa lei. Essa lei, de cara, não tem originalidade nenhuma, ela não é uma lei brasileira, ela é uma lei importada. A única parte original da lei é o capítulo de direitos autorais. Esse capítulo mostra uma visão ali. Pode-se discordar dessa visão ou concordar com ela, mas ali tem um sentido ali de soberania que eu acho que é digno de nota. Agora, todo o resto é decalque europeu. E um decalque europeu que é muito doloroso, porque agora a Europa está revendo a própria lei. Acabou de lançar o Digital Ônibus, revendo até a lei de proteção de dados, e revendo a IA exatamente porque sentiu que perdeu competitividade, se não participar da IA vai ficar para trás e vai ter o mesmo risco existencial que qualquer país que não participar da IA terá. Até perguntei para o Gabriel Mazzini, foi seu colega lá em Harvard, né? O autor da lei do EU AI Act é de Harvard, fez LLM com uma grande, chama Gabriel Mazzini. Pois é, deve se lembrar tomar muita cerveja com o Gabriel Mazzini. Tem as boas fotos dele. A gente tem as fotos de fantasiado. Pô, me manda isso aí, Marcos. Isso aí é valiosíssimo. Essa foto valeu, Tá. E ele estava aí a semana que vem, estava de terno, tá? Eu não vi nada de fantasiado, estava sério. E o Gabriele, eu falei, Gabriele, fala a verdade, vocês fizeram isso por causa da pressão dos Estados Unidos, é por causa do J.D. Vance, ou é porque vocês ficaram com medo da Europa ficar para trás? Ele falou, Ronaldo, tudo que a Europa já tinha para entregar aos Estados Unidos, a gente já entregou. O acordo comercial europeu com os Estados Unidos, não sei se vocês chegaram a ver isso, ele é quase que vexatório. A Europa admite pagar um monte de taxas e sobretaxas, etc. Então, tudo que tinha para ser feito para agradar os Estados Unidos já foi feito. E ele me falou que essas mudanças não é por causa da pressão americana, é porque eles perceberam que se eles não fizerem uma lei competitiva que abre espaço para a Europa ser competitiva nesse lugar, eles vivem um risco existencial. Já estavam vivendo um, que era a dependência do gás da Rússia. Hoje a presidente da Comissão Europeia anunciou já que em 2027 vão se libertar do gás russo, que é importante, mas a dependência das IAs americanas é total. E eu acho que no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado, porque conversando com empreendedores e com as pessoas que têm a capacidade de fazer IA no Brasil, como por exemplo o pessoal que está fazendo IAs para o setor financeiro, tem várias empresas incríveis, inclusive dos fundadores da Zup, que foi vendida para o Itaú e agora estão com uma empresa de IA para o setor financeiro. Eles falam que se essa lei passar, mata o modelo deles, porque põe em risco os modelos open source, põe uma explicabilidade obrigatória em todas as áreas que é impossível de ser cumprida, por exemplo, no caso deles, que eles usam tokens não linguísticos. Então, como é que você vai explicar se o seu modelo é treinado com algo que não é nem linguagem?
E a terceira coisa que eles falaram, olha, se é passada essa lei, a gente muda a empresa para Delaware, vamos desenvolver a partir do Vale do Silício, que não vale a pena fazer no Brasil. Então, tudo isso para dizer que eu gostaria de ver uma lei de inteligência artificial brasileira e não uma lei que é um decalque de uma legislação europeia que a própria Europa agora quer distância. Senão a gente vai ser o país mais curioso do mundo. É uma lei que a lei europeia vai sobreviver aqui como tragédia, né? Ou como farsa, enquanto lá na própria Europa eles vão caminhar para um outro lugar. Então, eu queria lançar isso para a gente poder conversar, mas esse eu acho que é o desafio que a gente tem hoje, é olhar para a lei de IA e tentar construir um caminho que conjugue desenvolvimento com regulação. Porque hoje a gente só está jogando na defesa e eu sinto uma falta danada do Brasil poder jogar no ataque para voltar a crescer, a passar o Vietnã, a recuperar suas posições econômicas que foram perdidas, porque sem isso eu acho que a gente está comprando uma estagnação futura que, diferente das estagnações passadas, representa um risco existencial para o país por causa do papel que a IA irá desempenhar na vida de todos nós. Bom, queria terminar com alguma coisa mais otimista, mas é basicamente isso que eu tinha. Obrigado. Obrigada. Otimista. Obrigado, Ronaldo. A parte otimista é que nós vamos ouvir agora do Bruno, Responsabilidade. que vai fechar com chave de silício. O Bruno é investidor e advisor e tem mais de 20 anos, 25, 20 anos de experiência em políticas públicas, regulação e tecnologia, e não é só no Brasil, na América Latina, inclusive em função da sua atuação, tanto no Nubank quanto na Meta, né? Então, é executivo no Nubank, lá foi, entre outras coisas, Global Head de Política Pública, teve vários anos de uma atuação de destaque na Meta, quando chegou lá não era Meta ainda, Não era né? Facebook. Era Facebook, foi diretor de Política Pública no Facebook, e o Bruno, acho que a gente pode dizer hoje, atua construindo pontes entre inovação, negócios e o setor público. Ele foi também mais recentemente CEO da Zeta, uma associação, uma trade association importante na área de fintechs. Além de tudo, e foi num período aí em que colaborou intensamente com o Ronaldo, foi durante quase 10 anos pesquisador e professor da FGV Direito Rio. O Bruno vai falar para a gente um pouco sobre inovação, regulação e o papel das instituições. Bruno, muito obrigado por compartilhar o seu momento aqui com a gente. Obrigado, Ivar, pelo convite, obrigado ao INSPER, obrigado à Harvard Law School Association pelo convite, pela organização do evento. Super feliz de estar aqui, dividir o painel de pessoas tão queridas como o Ronaldo, Ivar, Lilian, desculpa, eu não te conhecia, mas também já estou te considerando no grupo das pessoas queridas. Só me chama de querido quando ele ganha de Quando o Ivar me deu esse tema, né, para falar de regulação, inovação e o papel das instituições, por um lado, o Ivar foi generoso, né, porque é um tema tão amplo que daria para eu pensar em muitas coisas, né? Por outro, me botou uma tarefa muito difícil, né, de escolher, né, o que focar. E eu pensei que não dá para falar sobre esse tema no momento sem tratar, obviamente, o tema que eu fiquei também muito feliz de ouvir o Ronaldo falar aqui, que é o tema de regulação de inteligência artificial. Então eu preparei aqui algumas coisas, exatamente tentando analisar, talvez com uma visão um pouco mais otimista do Ronaldo, o tema de regulação de inteligência artificial no Brasil. E para fazer isso, eu me inspirei também no Joaquim Falcão, né, que sempre tinha essa estrutura de análise, né, de problema, análise e solução. E aí, para tentar caracterizar um pouco melhor, né, e focar aqui o debate. Um problema que eu comecei a pensar é esse problema que não é novo, né, um problema de longa data, né, que é de como é que você pensa na regulação da inovação, né,
e qual é o papel das instituições nesse debate, né, na criação dessa regulação. Bem, para fazer isso, eu imaginei analisar alguns aspectos, né? Talvez o primeiro deles é pensar exatamente o que está em jogo quando a gente fala de regulação de inovação. E aí, talvez para o seu ponto, né, não ter uma visão que o professor Roberto Mangabeira Unger falava que era uma visão hidráulica da regulação, né, ou uma visão binária, que é mais ou menos regulação, porque isso é simplificar um problema que é complexo. Talvez a gente, ao pensar de regulação, a gente não tem que pensar num pêndulo que se coloca no espectro entre liberdade e restrição, mas sim numa matriz, né, com a possibilidade infinita de vetores, né, que serão calculados dentro da matriz, tendo em vista a complexidade que é pensar na regulação. Bem, então o que está em jogo aqui? E aí eu trouxe várias das coisas que o Ronaldo também já trouxe, que me deixou muito feliz, né, de ver que a gente pensa, apesar de eu tentar trazer um aspecto mais otimista, a gente pensa muito parecido em relação a esse assunto, mas de começar tratando das oportunidades, né, que estão na mesa. Eu acho que quando se fala de IA, se fala muito dos riscos. Eu quero começar aqui pelas oportunidades. Fiquei feliz de ouvir o Ronaldo falando da agonia dele, né, em relação ao desenvolvimento. Eu acho que a principal oportunidade que a gente tem para o Brasil é realmente de utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de desenvolvimento tecnológico nacional. Eu sei que quando você começa a olhar mais a fundo para a indústria de IA, não parece uma tarefa simples, né? Quando a gente pensa então aqui botando um pouco do meu chapéu como investidor, né? Quando eu estou olhando para oportunidades de inteligência artificial, né? Então eu tenho visto vários fundos, né, e outros investidores usarem uma matriz de análise, que é o seguinte: bem, vamos olhar aqui para a parte de infraestrutura. Infraestrutura esquece. Né? Você tem NVIDIA, você tem pouquíssimos players, é um monopólio gigantesco. Agora o Google tem um TPU novo, né? Talvez coloque alguma competição com o NVIDIA, mas não dá para você operar nesse espaço. Aí a gente sobe para a camada lógica, digamos assim, né? Então você vai aí analisar quem está fazendo os modelos fundacionais, os LLMs, né? E aí você tem talvez um oligopólio, você tem a OpenAI, você tem a Anthropic, você tem a Google, né? Amazon e diversos outros, mas é um grupo restrito, especialmente porque as barreiras de entrada nesse mercado são muito altas, né? A gente está falando aqui, uma vez o Sam Altman aludiu que eu acho que para treinar o ChatGPT 4 ele gastou mais de 100 milhões de dólares, né? Isso talvez considerando somente os custos de energia elétrica, de hardware, né? Isso certamente não considera os custos de encontrar as pessoas que saibam fazer isso de uma maneira eficiente, né? Para usar talvez uma outra evidência anedótica aqui, né? A gente viu recentemente notícias da Meta fazendo propostas de salários de mais de 200 milhões de dólares, né? Para atrair algumas mentes que são referências nessa parte de treinamento de modelos fundacionais no mundo open source. Então os custos são muito altos, barreiras altíssimas de entrada no mercado. Então quando você pensa onde é que o Brasil vai estar, né, nesse cenário, não é um cenário muito animador, convenhamos. Mas aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: tem um espaço sim importante para a inovação. Que essas tecnologias, especialmente quando a gente pensa em IA generativa, elas são tão poderosas que o mercado que está se desenvolvendo ele se baseia nos LLMs existentes, não só os modelos open source, né, que tem os parâmetros abertos para você fazer o fine-tuning, mas também em modelos proprietários que de alguma maneira licenciam ou permitem, né, que desenvolvedores façam esse fine-tuning com base na conexão às APIs. E aí, a animação nessa visão otimista sobre o Brasil, né? Eu vi alguns dados recentes liderados pela OpenAI, em que, primeiro que o Brasil é o terceiro maior país em uso do ChatGPT no mundo. O segundo dado que eu achei talvez até mais interessante do que esse é que os desenvolvedores brasileiros eles estão em número 2 em número de uso das APIs, de consumo das APIs do ChatGPT no mundo. Ou seja, quando você começa a plugar na API, o pessoal está começando a fazer esse tipo de tarefa que eu falei. Ou está criando agente, ou está criando GPT, ou está fazendo fine-tuning, né, desses modelos e criando coisas novas.
O ChatGPT é usado por mais de 50 milhões de brasileiros hoje em dia, né? Quando você olha usuários mensais, né? Então, assim, quando a gente olha na oportunidade criada, né? Então você tem uma tecnologia, voltando aí, né? Quando a gente falava de regulação de tecnologia lá atrás, né? Você tem tecnologia que tem talvez graus de abertura, mas que tem algumas propriedades aí que está permitindo que desenvolvedores utilizem dessa tecnologia para criar tecnologias novas. Então tem um espaço muito grande, né? E aí, voltando ao meu ponto original, quando a gente olha para oportunidades de investimento em inteligência artificial hoje em dia, o principal foco dos investidores não está em competir com a OpenAI, não está em competir com a NVIDIA, está em identificar quais são as aplicações que utilizam os modelos fundacionais já criados, né? E fazem fine-tuning. E aí é que está o pulo do gato, né? O que esse fine-tuning, o pessoal está apostando que isso vai ser um serviço, digamos, de valor agregado para se diferenciar dessas outras plataformas. Porque para você fazer, treinar adicionalmente, bem, deixa eu explicar de outra maneira. Quando você pega um LLM como o ChatGPT, ele é um generalista, ele sabe falar muito bem, ele tem capacidade de inferência, de raciocínio, mas ele não necessariamente é fazendo aqui mal comparando, né, como um aluno que vai entrar no INSPER, né, mas ele não se formou em direito ainda, ele não tem um conhecimento específico, o treinamento específico para atuar no setor jurídico. E a oportunidade que se desenha por essas empresas que estão fazendo fine-tuning é exatamente nessa área. Então vamos pegar aqui os modelos fundacionais que são generalistas e vamos tentar treiná-los, né, com experts do setor e com dados talvez proprietários, que aí tem a diferenciação que essas empresas conseguem fazer, né, que outras empresas não têm, né, especialmente as OpenAIs da vida, os Googles da vida, não vão ter talvez interesse em especializar ou não vão ter capacidade de conseguir especializar aquilo dessa forma. Então, com esse cenário, e aí juntando com algumas outras coisas, como o fato de que o Brasil está aí se desenhando como um grande país para a colocação de data center, né? Quem sabe no futuro, se isso der certo, os custos de processamento para as empresas locais venham a cair, né? Você tem aqui talento também no país, né? Então, isso quer dizer que talvez tenha uma oportunidade interessante se desenhando, né? Não é que a gente vai ficar para trás porque a barreira de acesso, de entrada no mercado para modelos fundacionais é muito alta, né? Mas a gente tem um outro mercado aí que a gente pode competir. Então, as oportunidades são enormes. Por outro lado, a Ronaldo já falou aqui de alguns dos riscos, né? Então, voltando ao meu problema original lá, a tarefa é você tentar entender as oportunidades, tentar mapear os riscos, né? E o papel das instituições, nesse caso, é como é que você tenta sopesar e equilibrar a regulação de forma a abordar as oportunidades, né? Tarefa complexa, e mitigar os riscos. Então esse é o trabalho que está posto. O que eu penso que poderia ser uma solução para esse problema que a gente está lidando, né? E aí também fazendo referência a algumas das coisas que o Ronaldo já trouxe. O primeiro pressuposto para pensar na solução é que não parece haver uma fórmula ou algo testado que funcione. Então o Ronaldo fez alusão aqui ao que está acontecendo com o EU AI Act, né, da União Europeia. Não parece que esse é o modelo que a gente deveria seguir, apesar da lei ter sido inspirada nesse modelo. Então a gente tem que olhar para outras oportunidades. Eu não sei se nenhum outro país no mundo tem evidências concretas que nos permitam concluir que esse modelo regulatório é melhor do que o outro modelo regulatório. Numa situação como essa, eu acho que a coisa errada a se fazer é tentar nos colocar num exercício de futurologia, tentar imaginar todos os usos, oportunidades e riscos da inteligência artificial e regular de antemão, né? Então, acho que diferentemente do que aconteceu no Marco Civil da Internet, acho que a gente não precisa de um marco, né, regulatório da inteligência artificial. Eu acho que talvez a abordagem mais prudente é uma abordagem mais semelhante com o que eu aprendi com o meu tempo no setor financeiro, né, trabalhando com as equipes de crédito do Nubank, que é o seguinte: se você quer oferecer crédito
para um consumidor que não tem histórico de crédito, você oferece R$50, você vê se ele vai pagar ou não. Pagou, ótimo, né? Bom pagador. Então, você oferece R$100, você vai crescendo, você vai fazendo isso aos poucos. Eu acho que a abordagem regulatória que a gente deveria ter aqui é semelhante. Então, vamos tentar identificar de maneira muito concreta quais são os riscos que a gente já vê agora. Não os riscos, digamos, você falou riscos existenciais para o Brasil, que eu gostei do conceito, né? Mas não os riscos existenciais para a humanidade, né? Como alguns exercícios, né, de futurologia apocalíptica, né, tentam pintar, né, inspirados aí na ficção científica da década de 80 e 90, né? Não esse tipo de risco, mas quais são os riscos concretos que nós já vemos hoje em dia? Existe uma preocupação em relação ao uso ou uso errado de conteúdos sintéticos para as eleições? Tudo bem, vamos fazer uma regulação específica, cirúrgica para aquilo. Existe uma preocupação em relação à discriminação? Vamos tentar entender como as leis existentes já podem tratar disso e como é que a gente pode, eventualmente, ter um complemento pontual. Eu acredito que uma abordagem que foque em regulação mais verticalizada, setorial e pontual dos riscos nos permite acompanhar, resolver de imediato as demandas concretas que a sociedade tem hoje em dia, né? A gente não quer, mais uma vez, é um trabalho complexo. Então vamos tentar resolver as demandas concretas que a sociedade já tem hoje em dia em termos dos riscos, mas não vamos matar as oportunidades. E também não vamos simplificar o debate e falar assim, não, é mais regulação, menos regulação. Eu já tive do setor privado, eu sei como o setor privado gosta de usar esses argumentos. Então vamos encarar de maneira com honestidade intelectual, né, o problema. Vamos identificar quais são os riscos que precisam ser regulados, vamos regulá-los, acho que de maneira pontual, e vamos deixar as coisas que a gente não consegue prever ainda em aberto. Não quer dizer que a gente não vai poder regulá-las no futuro, mas se a gente fizer uma regulação no futuro, depois que alguns problemas, alguns riscos se materializaram, a gente vai ter muito mais dados, muito mais evidências, e a gente vai poder fazer uma regulação muito melhor do que a gente poderia simplesmente pensando e imaginando o que poderia ser. Obrigado, Ivan. Muito obrigado, Bruno. Nós temos agora a oportunidade de, pelo menos por alguns minutos, ouvir perguntas, comentários, provocações de todo mundo aqui, e eu vou repassando. Então, tenha vontade. Só não ser pergunta-conferência. Não pode ser pergunta-conferência, mas olhando assim, Chico, eu tenho a impressão de que a gente não tem nenhum maluco de palestra aqui hoje. Então, eu acho que a gente deve estar seguro. Olha, eu gostei muito da palestra, porque acho que teve o lado positivo, o lado negativo de tudo isso que está acontecendo agora. O projeto atual é, de fato, muito ruim. Vindo do Venture Capital, né, hoje a gente, talvez os escritórios sejam um dos 3 principais Venture Capital no Brasil. Eu trabalho com as empresas de AI que estão em aplicação, que a Bruno falou, e esse projeto está na boca do gol, e ele vai ser muito ruim para todas as empresas que trabalham com aplicação de AI aqui no Brasil. Não só a que você mencionou, mas todas as outras. Essa parte de propriedade intelectual vai ser horrível, por exemplo. Como é que a gente para isso? Eu sei que o Bruno está um pouco envolvido nisso. Como é que a gente muda esse barco que está na boca do gol aí para ser aprovado? Como é que a gente interrompe isso? Vocês estão vendo algum movimento nesse sentido? Não, tá bom. Olha, boa pergunta. Não estou tão envolvido nisso. Estou acompanhando, como eu disse, né, um pouco mais na linha de tentar mobilizar as empresas, startups, os fundos, né, sobre a importância de acompanhar esse tema e de colocar a sua visão, né, sobre... poxa, tem muita coisa legal acontecendo aqui, muitas oportunidades legais, vamos levar isso que está rolando, né, e mostrar como algumas das partes desse projeto de lei podem ser muito prejudiciais para a inovação. Como é que separa isso? Através de mobilização política, né? Tem mobilização política acontecendo, alguns setores de maneira mais organizada, outros menos, né? A grande questão é de, efetivamente, eu acho que mais do que isso a gente tem que tentar sentar e ter um debate que tenha uma honestidade intelectual, né? Mais uma vez, por isso que eu fiz questão de trazer esse ponto na
na minha fala, né, que é a questão de entender a complexidade regulatória, né? Não é só, não vai ter nada ou vai ter tudo, né? Não, acho que o que vai ter, né? E tentar ser muito cirúrgico, mais uma vez, eu nunca tinha ouvido isso, achei muito legal de você falar disso. Nunca tinha pensado dessa forma. Eu acho que a gente não tem muito a perder, né? De tentar ir aos poucos na crescimento da regulação. Não sei se você quer complementar. Se a Lilian quiser também. Tá. Bom, o que eu acho, Marcos, é o seguinte: o que está acontecendo no Brasil hoje? A gente está passando por um momento de completa transformação do que a gente pode chamar do direito digital brasileiro, tá? Até a gente lançou uma pós-graduação nova agora do ITS e o tagline é assim: tudo que você sabia sobre direito digital no Brasil não vale mais. E é verdade, tá? Porque a gente está vivendo um novo ciclo regulatório. A gente teve a mudança completa do Marco Civil pelo STF, né, que mudou não só o artigo 19, mas foi muito além, criou 4 regimes de responsabilização concomitantes. Até estou bastante curioso para ver como é que isso vai ser aplicado, porque o regime do Marco Civil já era muito simples e ele já era aplicado errado. O regime do STF é extremamente complexo e as repercussões podem ser imprevisíveis, considerando que o Brasil tem 16 mil juízes de primeira instância e cada um vai olhar para aquilo e tentar fazer o seu melhor e sabe-se lá o que pode acontecer. Além disso, o Brasil aprovou o ECA Digital, que é uma lei que tem um profundo impacto para a regulação da internet como um todo, tá? O Brasil está passando por transformações institucionais grandes para promover a regulação. Uma delas é um aumento exacerbado do poder da Anatel de vida e morte sobre IPs e acesso. A rede brasileira hoje tem mais de 40 mil IPs bloqueados diretamente pela Anatel, sendo que pouquíssimos deles são bloqueios feitos por ordem judicial. A Anatel, por conta própria, tem bloqueado IP no Brasil, o que faz com que a nossa rede ela não seja confiável. Se eu moro na Argentina e faço interconexão pelo Brasil, eu vou encontrar vários bloqueios e falar, vou fazer interconexão pela Colômbia, porque não estou entendendo qual é a regra de resolução de DNS no Brasil, que está todo bichado. A gente tem uma mudança de papel muito grande da ANPD, agora como agência reguladora independente, que eu acho excelente, uma coisa que eu sempre falei que quanto mais independente a ANPD fosse, melhor, especialmente da infraestrutura do Ministério da Justiça, e a ANPD ganhando novas competências, né? Então agora ganhou competência da área digital e com IA pode ganhar ainda mais uma competência, nesse caso acho problemática. Conflito de interesse. Né? Conflito total entre proteção de dados é uma coisa, regulação de IA é outra. É a mesma coisa de você colocar o meu cachorro com o cachorro do vizinho no mesmo saco, não vai dar certo. Quando eles encontram no elevador já é caótico. Imagina eles se encontrando todo dia no mesmo lugar. Não vai funcionar. Então é um conflito de interesse comprado. Essa foi uma das adaptações negativas do AI Act. Que lá não é assim, mas eles resolveram fazer assim para piorar. Porque é isso, tem um movimento grande. E tem, além de tudo, a lei de concorrência, que eu acho excelente. Acho que tem, isso é a regulação que funciona, né? É você prevenir atos de concentração, especialmente agora com o IA, que tem o poder de concentrar tudo. Essa, para mim, era a primeira, está sendo deixada por último, mas que bom que, pelo menos essa, acho que é interessante. E tem também a lei das fake news, que está dormente, mas que basicamente o STF já tomou conta de tudo, e tem o PL de IA, tá? Em tramitação. Sem falar o banimento do celular na escola, que eu acho que esse também é excelente que o Brasil fez. Então, de novo, tudo que a gente sabia sobre direito digital mudou, tá? E por que o PL tem essa força toda? Porque ele está no mesmo pacote. É um pacote que tem uma força política muito grande e um desejo até de apoio do governo atual, que é compreensível no sentido de que sofreu muito com fake news. A gente viu realmente o Brasil indo para um caminho muito estranho, né, com o governo Bolsonaro, e houve
uma reação àquilo tudo, e o PL de IA ele está sendo confundido com essa agenda anti-Big Tech. Então ele está entrando no pacote, na minha visão, como se assim, IA fosse problema, são as Big Techs do futuro. Sendo que IA é muito mais complexo, tá? É só olhar o caso da China. E até, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, mas exatamente, a China regulou tudo de IA e olha o sucesso chinês. Quando alguém fala isso, isso demonstra um profundo desconhecimento do que é a China, né? Porque a regulação chinesa inteira, ela é feita com base num conceito que se chama Jiangzi, que significa policy. O mais próximo da tradução é policy. Não é feita com a ideia de falü, que é lei. Os chineses não regularam a IA localmente com leis, eles regularam com policy. E a competição entre as empresas chinesas de IA é brutal, onde vigora uma liberdade absoluta. Eles não têm barreira e restrição nenhuma para fazer. E as empresas estaduais competem umas com as outras. A empresa de IA do estado de Henan vai competir com as empresas dos outros estados. Chengdu vai ter outra empresa de IA que vai competir com as estatais e vão competir com as privadas. Então, a China, na minha visão, tem uma liberdade de competição em IA talvez ainda maior do que a dos Estados Unidos, que tem algumas competências residuais. Então, não existe isso de falar que a China é um modelo que ultra-regulou IA e deu certo. Não é verdade que a China tenha regulado a IA, tá? Então, a minha preocupação é que a lei foi colocada dentro desse pacotão anti-Big Tech, que é legítimo em várias camadas, e anti-fake news, como se a IA fosse o grande motor futuro das fake news. E isso é um erro político, tá? Por isso que eu acho que o caminho para a gente tentar, talvez, trazer um pouco ar para esse debate, tardiamente, né, porque agora ele está na beira do gol para ser aprovado, é ouvir a sociedade brasileira como um todo, em toda a sua complexidade. Porque, por boa parte do período do debate, quem dominou o debate sobre a lei de IA foram os advogados. Pessoal, eu amo os advogados, tá? Não precisa. Mas não nos deixem sozinhos fazendo nada. Quanto mais escrevendo lei de IA. Não nos deixem sozinhos. Chamem uma outra galera também. Sem falar que o processo das audiências públicas também foi muito atabalhoado. E até tivemos dificuldade, porque as pessoas contribuíam para audiências públicas e o Senado não publicava as contribuições. O ITS teve que entrar com a lei de acesso à informação para o Senado publicar as contribuições das audiências públicas, você entendeu? Então, tem milhares de percalços aí nesse processo, o que dá uma impressão de que esse PL foi earmarked para ser aprovado do jeito que está, e tem muita chance de ser aprovado do jeito que está, talvez até neste ano, tá? Muito a influência do próprio Cueva, hein? Que é um cara bastante, ótimo, legal, super mas legal. É intervencionista, bastante. O problema é confundir IA com Big Tech e regulação de mídia social, etc. Que eu acho que, assim, tem coisas que são super importantes dessa agenda. Agora, a IA até tem uma interseção com esse problema, mas é um problema de política industrial. Por isso que eu adoro a lei do Vietnã. Porque a lei do Vietnã, ela chama Lei de Política Industrial do Vietnã. E aí, vários capítulos sobre IA, você entendeu? Porque os caras sabem que, para continuar exportando 180 bilhões de dólares de produtos tecnológicos por ano, eu vou ter que marcar IA nesses produtos. Então, acho que essa é a grande questão. A gente está botando tudo no mesmo pacote e o rolo compressor está... Cara, vai matar a Lirotech. Estão pensando em Big Tech, vai matar a Lirotech. Então, é isso. Já falei demais. Posso falar? Vai falar contra ou a favor? Sempre a favor. Acho que uma coisa importante é, primeiro de tudo, justificar muito rapidamente
eu tinha entendido que nós falaríamos de IA, serviços e outras crianças e adolescentes. Então, eu não falei de criança e adolescente para fugir do tema de IA, porque é uma constante na nossa discussão da secretaria. Então, acho que, enfim, fazendo um rápido comentário e um apanhado do que foi trazido aqui, primeiro de tudo, com relação à inteligência artificial, eu concordo muito com o que o Bruno trouxe, que existe uma disputa sobre o modelo. Existe a disputa sobre o modelo, tanto do ponto de vista da geopolítica, como também da regulação, como também da própria inteligência artificial. Não existe um modelo hegemônico. Então, nós estávamos apostando em modelos como do ChatGPT, e de repente veio o DeepSeek e falou, olha, não é tão caro, a gente consegue criar outras linguagens e desenvolver uma inteligência artificial tão efetiva, tão inovadora quanto. Então, acho que a gente vive esse momento de muita criatividade e de ausência de modelo. E eu concordo que escolher modelo agora pode ser um erro. E até compartilhando um pouco da experiência que a gente tem ali na Secretaria de Direitos Digitais, eu acho que uma das primeiras conversas que eu tive sobre inteligência artificial quando eu cheguei na Secretaria foi com o Ronaldo e a equipe do ITS. E uma das coisas que para mim era muito clara, assim, uma ausência de compreensão do tema geral. Por exemplo, alguns livros da doutrina falando, como a Carrie Bradshaw, temos 3 modelos, o modelo intervencionista chinês, é um erro, não é um modelo intervencionista. A China está falando de inteligência artificial há pelo menos 10 anos, numa visão de policy. Então é bem interessante olhar que há 10 anos atrás eles estavam criando toda a infraestrutura para hoje conseguir rodar a inteligência artificial feita na China, quando quase nenhum outro país estava pensando nisso, né, no modelo estatal. A gente olha para Estados Unidos, que na classificação dela é um modelo market-driven, a gente vê uma proliferação, a gente vê um excesso de leis estaduais que tem um impacto enorme. Então talvez a gente não tenha as leis federais para dizer que existe uma grande intervenção, mas isso não é suficiente, considerando o modelo... Pelo menos na Califórnia tem, né? Exatamente, o modelo federalista americano justifica essa força também das regulamentações estaduais. E essa visão de, temos um modelo protetivo europeu. E aí eu sempre me pergunto, e nunca tive uma resposta muito boa, o que é esse modelo protetivo? As pessoas falam, LGPD é proteção de direitos. O que isso quer dizer, assim? A gente não está olhando necessariamente para um espaço somente em que existe um usuário, mas a gente também olha para um espaço em que tem mercado. Então, assim, uma das coisas desse processo todo que nós fizemos um grande esforço foi de tentar fomentar esse debate. E aí um caminho que eu encontrei foi a discussão do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, porque ele estava lá e estava todo mundo assim, seguimos ou não seguimos o PLDA? Eu falei, gente, é a nossa chance de dizer qual é a nossa opinião sobre inteligência artificial e dialogar com um braço de fomento que não existia na versão do Senado. A versão do Senado não tinha nada de fomento. Tudo que hoje existe no PL em termos de fomento foi em razão dessa pressão e dessa discussão. E até, Ronaldo, acho que teve um texto seu na Folha de São Paulo falando, gente, o modelo que a gente precisa é um PBIA, não é um PL 2338. A gente tentou muito por esse caminho. E aí, obviamente, que assim, governo não é necessariamente único, né? São governos. E a gente tem ali diversos balcões e sempre essa necessidade de chegar a algumas deliberações, alguns consensos que muitas vezes são impossíveis. Então, no fundo, o que eu mais apostei foi nesse espaço, assim, como que a gente constrói uma visão para sair dessas falácias e como que a gente conscientiza a população e traz gente para perto para nos ajudar a compreender como que isso está sendo colocado, na medida do possível, obviamente, ali na articulação política, incluir o que a gente conseguia, um certo acordo, mas uma das coisas que, até a última vez que eu vim aqui no INSP, eu fiz esse comentário, assim, eu acho que quando eu estava na faculdade, eu tinha muito uma aversão à política. Eu falava, imagina, você é advogada, eu quero ser advogada de tributos, era política e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que a gente precisa também desse perfil técnico na política, porque senão a gente não avança. Esse diálogo precisa existir, nem sempre a gente vai ganhar do nosso ponto de vista, mas ele pelo menos foi colocado. E ele, enfim, permanece às vezes, de certa forma, como aquele
pequeno incômodo na mesa, né? Que está sempre lá falando, olha, a gente precisa rever. E aí eu acho que essa questão do modelo, o que mais me preocupa é uma ausência de compreensão da fragilidade da cadeia de IA. E aí eu sempre falei isso, acho que desde a minha primeira conversa sobre inteligência artificial, que é, quando a gente estava discutindo a nossa lei de propriedade industrial, nossa indústria farmacêutica era maior que a indiana. É verdade. E o que nós fizemos com a lei de propriedade industrial e intelectual foi acabar com a nossa indústria. E há 2 anos atrás a gente estava discutindo no Supremo Tribunal Federal a questão do pagamento de patentes pipelines de medicamento, que até hoje a gente paga patente de medicamento, que a patente já caiu há 30 anos, há 40 anos. E a gente faz isso com o quê? A gente faz isso com o dinheiro do povo brasileiro, com o dinheiro, muitas vezes, do SUS, que vem de judicialização da saúde, em que o poder público é obrigado a comprar medicamentos com sobrepreço e patenteado, sendo que no mundo inteiro ele não é mais patenteado. Então, hoje, a nossa indústria de farmacêutica, né, chamar assim, ela só faz o encapsulamento de produto químico. A gente não consegue produzir nada. A gente compra química e a gente encapsula e vende como se fosse genérico feito no Brasil. Não é verdade, a gente não faz nada. A gente matou a nossa indústria numa época em que a Índia era menor e hoje a Índia tem esse crescimento que foi trazido pelo Ronaldo, que se desenvolveu nesse tempo em que a gente está acabando com a nossa indústria. Então, todas as vezes que a gente está discutindo inteligência artificial, eu coloco na mesa, gente, vamos ter cuidado para não repetir o que a gente fez com propriedade intelectual, porque a gente tem potencial de inovação. E aí, acho que um dos comentários que eu faço é existe esse incentivo do governo, essa parte de fomento, junto com o PL do CAD, né, de mercados digitais. Saiu o Redata, que é também uma MP voltada para incentivo fiscal para os data centers no Brasil. Então o TikTok está chegando também em razão desse incentivo. E um dos comentários que eu fiz à época foi assim, é muito bacana que chegue. Agora a gente precisa começar a rediscutir nossa discussão lá de trás, né, do PL, de proteção de direitos de propriedade intelectual, porque assim, e o know-how? As pessoas estão sendo treinadas para que um dia a gente tenha data center feito no Brasil com, né, tecnologia brasileira. Não tem nada de research em venda nesse país. Nada, absolutamente nada. E aí, esse é um ponto que, assim, quando a gente está falando do braço de fomento, ele precisa ser direcionado para isso também, porque senão a gente vai para um lugar, de novo, de só consumo. E a gente vai consumir e no fim do dia ficar refém de coisas que não vão ser desenvolvidas aqui. Dos pontos também que muita gente, quando vai na secretaria, fala assim, se isso sair assim, então, se o PL for aprovado, nós vamos sair do Brasil. Eu falo, gente, vocês não vão sair do Brasil. Vamos dizer, vocês vão ficar no Brasil, porque a gente é um país que tem muito usuário de internet e que gosta, e assim, somos também usuários de inteligência artificial. Então, considerando que vocês vão ficar no Brasil, vamos ajudar, vamos debater, vamos participar, sabe? Assim, não adianta vir aqui e me falar, se você não me ajudar, eu vou sair, porque eu já estou tentando ajudar, assim. Então, vamos juntos tentar avançar nesse debate. E aí tem um pouco disso, assim, acho que parte também dessa experiência tem um pouco a ver com uma compreensão de como essas políticas se formam, como esses debates acontecem. E às vezes eu estou na mesa e falo, gente, é bom quando a gente é de fora da política e chega, né, um técnico querendo fazer política, porque a gente tem às vezes uma ingenuidade que ajuda, sabe? Então a gente está lá levantando a mão, reclamando, quando outras pessoas já estão assim, já perdemos, por que você está se desgastando? Por que você está colocando isso na mesa? Então, acho que uma coisa que eu falei lá atrás e que aqui no Insta, né, que eu reitero, é isso, assim, acho que por muito tempo a gente teve essa aversão à política, mas só existe democracia com política. Então a gente tem que melhorar a nossa forma de fazer política. A gente tem crítica, vamos participar e melhorar. Acho que essa coisa do tipo, o político faz mal para o Brasil e a gente ser avesso à política nos leva para uma postura muito antidemocrática. E a nossa Constituição, acho que deve ser o nosso marco aqui, né? A indústria gosta muito, o mercado gosta muito de marco regulatório. Então, para a democracia temos o nosso marco, que é a nossa Constituição, então participação é muito importante. Eu vou fazer só mais um rápido comentário com relação à fala do Ronaldo do direito digital, né? Que a gente vive todas essas mudanças. Acho que tem uma coisa que, pelo menos para mim, assim, que estudo também regulação da internet já
há tanto tempo, desde o meu TCC, meu doutorado, escrevi na época que a gente estava discutindo o Marco Civil da internet, acho que a gente teve pelo menos 10 anos aí de Marco Civil em que o modelo que apostou muito na autorregulação falhou. Então, a gente precisava de um novo modelo. Eu acredito muito no papel do Estado. Acho que toda grande inovação que aconteceu no mundo sempre teve um papel importante do Estado. E acho que o que a gente vive hoje, dessa tendência de retomada do Estado, na discussão de internet como um todo, né, tem muito a ver com como que a gente refaz esse modelo. Então, uma coisa que foi falada aqui, né, do DNS e da Anatel crescendo tanto, isso tem muito a ver também com o espaço cada vez menor do CGI. O CGI foi se retraindo, o CGI deveria ter se agigantado, e ele foi porque existe um padrão de necessidade de consenso que é muito rígido. Então, a gente hoje, e aí uma das coisas que eu fico preocupada é de trazer esses atores para a mesa. Não dá para a Anatel fazer sozinha, não dá para a NPD fazer sozinha. Existe um ecossistema institucional já do digital e esses entes todos precisam estar próximos. E essa é a nossa tentativa, pelo menos, né, com a NPD. A NPD está ali no guarda-chuva do Ministério da Justiça. Uma das nossas grandes brigas foi essa: a gente precisa de mais autonomia. Se a gente vai colocar essa discussão na NPD, ela precisa ter mais força, ela precisa de um fortalecimento institucional, mas sei que ainda é insuficiente. Acho que a gente precisa fazer muito mais pela NPD. E a discussão do Supremo Tribunal Federal nos mostra esse incômodo de querer sair desse modelo em que a autorregulação não foi suficiente, mas de também não ter como o próprio Supremo, obviamente, legislar e nem decidir essas questões que são do próprio Executivo mesmo. Não dá para criar uma agência, não dá para criar uma autoridade com a decisão. Então, eu acho também que assim, isso nos coloca um peso importante. O governo trabalhou um anteprojeto que caminhou bastante ao longo do ano, foi um processo de pelo menos 6 meses de uma ampla discussão com uma visão que eu acho que no final ficou mais no ECA Digital, que era um outro texto que a gente estava trabalhando também, que até um dia conversando com o professor Floriano Marques, ele falou assim: Lilian, a autorregulação não deu certo, teria sido muito bom se tivesse funcionado, porque a gente tem bons modelos de autorregulação, seja no audiovisual, seja no sistema financeiro, a gente poderia ter tido na internet, não deu, mas a gente também não pode ir para um modelo tradicional de regulação, e eu concordo muito, a gente precisa de um novo modelo. Eu tenho chamado muito de uma regulação colaborativa. Acho que a gente não pode abandonar por completo o modelo stakeholder, a gente precisa adaptá-lo, e para isso só vamos conseguir ter êxito com todos os atores sentando à mesa. Então, virou até um pouco o pessoal da secretaria brinca comigo e fala: você falou sua frase clássica, você não falou sua frase clássica. Porque toda reunião que eu faço, eu tenho pedido: nós precisamos da participação de todos os atores, seja a sociedade civil, seja do mercado, precisa que todo mundo esteja engajado. Essa mesa, ela precisa ser de um amplo debate, de um diálogo, para que as soluções sejam democráticas. Então, essa coisa de as informações não estão sendo publicadas, tudo isso gera um incômodo absurdo, com razão. E aí o que a gente tem tentado na Secretaria, com o apoio do ministro Lewandowski, é isso: a gente precisa que todo mundo venha à mesa. Toda a parte de regulamentação do ECA Digital, que ficou sob nossa coordenação, está em consulta pública para verificação etária. Nós reformulamos a política de classificação indicativa com 2 consultas públicas. Todo mundo que pediu reunião, 100%, foi atendido. Nós somos uma equipe de 10 pessoas, 12 pessoas, nós atendemos todo mundo que bateu lá. Então, eu acho que esse vai ser o melhor modelo, que a NPD consiga, de fato, colocar em prática no Brasil um modelo de regulação responsiva que nunca foi possível até então, e traga, e que o CGI esteja à mesa. A Anatel tem também esse interesse de estar à mesa, que dentro da sua competência também esteja à mesa, para a gente poder, de fato, criar esse espaço. E eu concordo muito com o que o Ronaldo falou aqui. O Brasil é um país de muito potencial. A gente tem universidades de ponta, a gente consegue fazer pesquisa científica e criar inovação. Por que isso não está acontecendo? Esses gargalos precisam ser superados e muito provavelmente serão melhor superados se a gente conseguir criar esse diálogo e criar essa participação ampla da sociedade como um todo.